Boa tarde para quem está me acompanhando. A gente hoje vai estar trabalhando a química orgânica, dando sequência do nosso material que a gente começou numa aula passada. E aí a gente vai estar aqui trabalhando com vocês. Eu vou estar retomando rapidinho alguns dos que a gente já trabalhou e que a gente tem que relembrar para a gente dar sequência. Bom, o primeiro que a gente trabalhou aqui foi o álcool, onde eu tenho o grupo funcional com a hidroxila OH. Depois a gente trabalhou o aldeído, onde eu tenho a carbonila como grupo funcional. Na sequência, nós trabalhamos as cetonas, onde eu tenho o grupo funcional carbonila, só que essa carbonila, diferente do aldeído, ela vai estar entre carbonos. Hoje, a gente vai dar sequência trabalhando os éteres, os ésteres, as aminas e as amidas. Tá? Só para a gente relembrar, além de ter a hidroxila, o álcool tem a terminação ol, por exemplo, etanol. Além de ter a carbonila no extremo da cadeia, o aldeído tem a terminação al, ou seja, etanal, metanal, propanal e assim sucessivamente. A cetona tem a terminação ona, por exemplo, propanona. O ácido carboxílico começa com a palavra ácido e termina com ílico. Por exemplo, ácido propílico, ácido butílico e assim sucessivamente. Então, esses aqui a gente já trabalhou em aulas anteriores. Hoje a gente vai focar no éter e no éster. Então, para a gente falar um pouquinho sobre os éteres e ésteres, vamos lá. Quem que é o éter? O éter é uma função orgânica caracterizada pela presença de um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono. A sua fórmula genérica, meninos, é essa aqui, ó. Eu tenho o oxigênio e esse oxigênio aparece entre carbonos. Quando que eles são simétricos? Quando ele é considerado, quando o R e o R' são iguais. Quando que ele é assimétrico? Quando o R e o R' são diferentes. Se vocês visualizarem aqui, eu coloquei o grupo funcional para vocês terem uma noção. Então, olha aqui, eu tenho o oxigênio no meio. Do lado direito e do lado esquerdo, eu vou ter grupos orgânicos. O que é grupo orgânico? Carbono. Agora, o que caracteriza também um éter? Pouco polares. Se eles são pouco polares, a gente tem que ficar atento à solubilidade em água. Todo mundo já sabe que a água é polar. Todo mundo já sabe que polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Então, se eu estou falando aqui que eu sou pouco polar, então a solubilidade em água aqui já é mais complexa, o que a gente vai trabalhar logo em seguida. Eles são muito voláteis, solúveis em água quando possuem mais de 4 carbonos por oxigênio. Então, olha bem, ele é pouco solúvel. Agora, ele vai ficar cada vez mais solúvel quando tiver mais carbonos ligados ao oxigênio. Ou seja, quanto maior a cadeia, mais solúvel eu sou. E ele é pouco reativo. Então, todos os éteres são pouco reativos. Então, só para a gente reafirmar, éter tem o grupo funcional onde o oxigênio está ligado a dois radicais orgânicos. Que radical orgânico? Carbono ligado a carbono. E a nomenclatura oficial? Por que sempre a gente fala nomenclatura oficial? Porque eu tenho a nomenclatura usual e tenho a nomenclatura oficial. A nomenclatura oficial do éter, ela é feita da seguinte forma. Eu vou pegar o prefixo. Quem ainda não guardou isso aí, prefixo é aquele que tem um carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, e assim sucessivamente, tá? Então, eu pego prefixo que indica o número de carbono do menor radical, muito cuidado com essa nomenclatura aqui, tá? Eu vou pegar o prefixo que indica o número de carbono do menor radical, mais a palavrinha ox, mais o outro radical. Qual que é o outro radical? É o nome do hidrocarboneto correspondente ao maior radical. No início, eu vou começar com a menor cadeia. No final, eu vou terminar com a maior cadeia, que a gente chama aqui de radicais, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui só para vocês terem uma noção como é que funciona. Olha aqui, eu coloquei para vocês a nomenclatura IUPAC
e coloquei para vocês a nomenclatura usual, que é o que a gente acabou de falar. Na nomenclatura IUPAC, para essa cadeia, ó, eu vou pegar a de menor quantidade de carbonos no início e vou terminar com aquela com maior quantidade de carbonos. Então, olha a introdução, MET. Todas as vezes que eu tiver um carbono só, a minha introdução é MET. No meio, eu vou usar a palavra oxi. Então, ficou metoxi. E eu vou finalizar com aquela de maior quantidade de carbonos. Olha, a cadeia tem 2 carbonos do outro lado aqui, ó. Então, aqui vai ser etano. Eu vou tratar ele como se fosse um hidrocarboneto normal. Agora, e a nomenclatura usual? Na nomenclatura usual, eu vou usar a palavra éter, vou colocar todos os extremos como se fosse um radical. Por exemplo, aqui tem um carbono. Radical com um carbono chama-se metil. Radical com 2 carbonos chama-se etil. Então, aqui vai ficar éter, metil, etílico. Aí muita gente pede o questionário assim, Mônica, mas qual das nomenclaturas que o Enem mais usa? A maioria das vezes ele vai trabalhar com a nomenclatura IUPAC. Agora, nem sempre vai ser só a nomenclatura IUPAC. Só para a gente lembrar, tem muita gente que me questiona, que me pergunta o que significa a sigla IUPAC. É a União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? Para quem ainda não sabia o que significava, então tá aí. Então, cuidado, gente. O Enem trabalha 99% com a nomenclatura IUPAC, mas isso não quer dizer que ele não vai trabalhar com a nomenclatura usual. Vamos para o segundo exemplo aqui, só para vocês firmarem um pouquinho mais. Nesse caso aqui, como é que eu sei que ele é um éter? Porque eu tenho o oxigênio com 2 radicais, do lado direito e do lado esquerdo. Então, eu tenho 2 carbonos de um lado, 2 carbonos de outro. Então, esse aqui ficou fácil. Et, porque são 2. Oxi, porque eu tenho um oxigênio entre carbono que caracteriza um éter. E etano, porque o final dele também tem 2 carbonos, tá? Agora, olha esse aqui que eu compliquei um pouquinho mais para vocês. Eu coloquei um radical com um carbono e no outro radical eu coloquei um anel benzênico aqui. Então, ficou MET, porque eu tenho um carbono, oxi, porque caracteriza um éter, e benzeno, porque aqui eu tenho um anel benzênico. Então, ficou metoxibenzeno. Só para a gente ver um próximo aqui agora, observem esses que eu coloquei como exemplo para vocês. Logo abaixo aqui, a gente vai trabalhar a letra E e a letra F, para vocês visualizarem uns exemplos diferentes, mas que caem muito também no Enem. Olha aqui. A letra E, eu tenho um oxigênio entre carbonos aqui, um oxigênio entre carbonos aqui. Olha a nomenclatura como é que ficou. Um etil. Ó, tô começando a contar daqui. Então, eu tenho um etil, 2 metoxietano. Então, eu tenho muito cuidado aqui, porque como eu tenho 2 radicais aqui, eu tenho que estar trabalhando com essa possibilidade de ter oxigênios em pontos diferentes. E esse aqui eu tenho um radical, que a gente falou há pouco, que ele pode ser chamado de benzeno e ele pode ser chamado também de fenil. Então, como ele está no extremo aqui, eu chamo ele de fenil. Então, olha aqui como é que ficou. Um fenil, porque eu estou aqui nessa posição 1 do oxigênio. 2 metoxietano. Então, eu tenho aqui metoxi, porque eu tenho um carbono, etano, porque eu tenho 2 carbonos. Agora, alguns éteres importantes que a gente tem. O éter etílico é um deles. Agora, ele é controlado pela Polícia Federal por 2 razões. Qual que são as 2 razões? Primeiro, devido à sua alta volatilidade, o que o torna extremamente inflamável. Então, utilizar esse material em qualquer recinto é perigoso. Por quê? Porque ele é muito volátil. Para quem não lembra, volátil evapora com facilidade, tá? Se ele evapora com facilidade, então isso torna ele muito inflamável. Gera combustão com muita facilidade. Segunda, porque ele é usado como solvente na extração da cocaína das folhas de coca. Então, por isso que ele é bem controlado pela Polícia Federal. Ele é utilizado também como anestésico,
pois relaxa os músculos, afetando ligeiramente a pressão arterial, a pulsação e a respiração. Uma curiosidade para vocês, ele começou a ser utilizado como anestésico em 1842. Só que ele foi usado por um determinado tempo, depois eles pararam de utilizar como anestésico. Por quê? Justamente por causa desse dado que a gente passou para vocês aqui, ó. Ele é extremamente inflamável. Então, qualquer mínima faísca que tivesse num recinto poderia gerar uma combustão e um acidente aqui naquele recinto. Então, por isso, ele parou de ser utilizado como anestésico. E tá aqui, ó. Uma das desvantagens: causam irritação no trato respiratório e a possibilidade de provocar incêndios nas salas de cirurgia. Então, são algumas desvantagens do éter etílico. Agora, um outro éter muito importante é o epóxido. Ele é cíclico, para quem não lembra, cíclico é fechado, usado na obtenção de resinas epóxi, que são usadas como adesivos ou materiais estruturais e também são denominados de poliéteres, porque tem vários éteres um ligados ao outro, então ele é chamado de poliéteres. Aqui eu tenho duas imagens mostrando para vocês como é que ele era utilizado anteriormente. Antigamente, ó, dentistas e médicos usavam ele como anestésico, a pessoa inalava isso aí, tá? E ficava, então, anestesiado e poderiam fazer, a partir daí, as cirurgias necessárias. Só que, repetindo, hoje já não se trabalha mais como anestésico, tá bom? Próximo tópico nosso são os ésteres. Cuidado, muito parecido com o éter, agora é éster. São compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos, possuem um radical carbônico no lugar do hidrogênio dos carboxílicos, sendo essa a característica que distingue um do outro. Então, olha bem, de onde derivou o éster? Ele derivou do ácido carboxílico. Para quem não lembra, o ácido carboxílico trabalha a C-O, que é a carbonila, com a hidroxila. Então, isso aqui é chamado de carboxila. A carboxila aparece no ácido carboxílico. Agora, para ser um éster, o que aconteceu com o ácido carboxílico? Ele perdeu um hidrogênio e ganhou um composto orgânico. Então, quando ele ganhou esse composto orgânico, ele virou um éster. Então, tá bem representado para vocês aqui. A hidroxila perdeu um hidrogênio e esse material foi ligado a um composto orgânico. A partir daí se transformou em éster. São muito usados pelas indústrias alimentícias, de cosméticos e de produtos de higiene e limpeza, pois eles são encontrados na natureza, nas frutas e nas flores, na forma de líquidos voláteis que conferem os seus cheiros característicos. Então, é a partir daqui que a gente tem o sabor das balas, dos chicletes, dos pirulitos, que a gente usa por aí, dos refrigerantes. E eles são chamados de flavorizantes. Os flavorizantes artificiais são os mais usados atualmente em virtude de seu custo muito menor e a facilidade de produção, né? Então, eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos de ésteres que a gente diariamente utiliza e não sabia que era um éster, né? Por exemplo, o etanoato de pentila, ele é o aroma de banana. Butanoato de etila, é o aroma de morango. Etanoato de isopentila, é o aroma de pera. Etanoato de octila, aroma de laranja. Etanoato de benzila, aroma de jasmim. Nonoato de etila, aroma de rosa. Metanoato de etila, mais o etanoato de etila, um aroma de uvas. Então, aqui são vários ésteres que têm aromas que são chamados de flavorizantes, são aromas artificiais. Os ésteres estão presentes na produção dos polímeros também, conhecido como poliéster, que são formados pela reação entre um diácido carboxílico e um diálcool. O principal poliéster que a gente conhece, e aí a gente conhece muito, é o polímero PET. Quem não conhece alguma garrafa PET, algum produto PET?
É usado na produção de embalagens, principalmente de garrafas, guarda-chuvas, barracas de camping, produção de fibras têxteis sintéticas, entre outros. Uma outra utilização em nosso cotidiano ocorre nos óleos e gorduras, que são, na verdade, triésteres, e o nome já diz tudo, né? Se você olhar aqui pelo exemplo que eu coloquei para vocês, ó, grupo funcional dos triésteres, das gorduras aqui. Eu tenho 3 radicais que caracterizam os ésteres. Nomenclatura dos ésteres. Como é que funciona a nomenclatura dos ésteres? Prefixo do número de carbonos, mais infixo referente ao tipo de ligação, mais o ato, mais di, mais o nome do radical, mais a. Opa, vamos ver o que é isso? Vamos entender como é que funciona isso direitinho? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês terem uma noção. Ó, nesse caso aqui, eu tenho um carbono nessa posição, um carbono nessa posição. Então, eu vou colocar o prefixo do número de carbono. Se eu tenho um carbono, é match. A ligação é simples, então o infixo é referente ao tipo de ligação. Ligação simples é an. Mais a palavrinha oato. Então ficou metanoato. Mais de, mais o radical aqui que termina, que a gente vai chamar ele de radical com um carbono. Todas as vezes que o radical tiver apenas um carbono, é met. Só que aí o radical chama-se metil. E eu vou colocar então no final a. Então, a nomenclatura ficou metanoato de metila. Vamos fazer um exemplo e um terceiro exemplo para vocês visualizarem melhor? Ó, nesse próximo exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. E aqui, então, vai ser prop. Todas as vezes que eu tiver 3 carbonos, eu começo com prop. A ligação entre os carbonos é ligação simples. Então, an. Então, ficou prop. Mais a palavrinha oato. Então, ficou propanoato de... Eu tenho 2 carbonos aqui no radical. Se eu tenho 2 carbonos no radical, então vai ser etila. Então, o nome da cadeia ficou propanoato de etila. Vamos para um terceiro exemplo, para ficar bem tranquilo para vocês? Eu tenho 2 carbonos aqui. Então, et. Entre os carbonos só tem ligações simples, então an. Aqui eu tenho um radical que chama-se isopropila. Então ficou etanoato de isopropila, tá? Então muito cuidado agora. A gente percebe que as nomenclaturas, tanto do álcool, aldeído, cetona, éter e éster, tudo tem que tomar cuidado com a introdução, com prefixo, infixo e sufixo. Cada um tem um seu diferencial e, posteriormente, a gente vai marcar uma aula para a gente falar só sobre a nomenclatura, que aí vai ficar bem mais tranquilo para vocês. Vou colocar alguns exemplos aqui, vamos utilizá-los bem rapidinho, só para vocês visualizarem alguns diferentes. Olha esse caso que eu tenho aqui. Vamos chamar ele de letra C, tá? Eu tenho, Mônica, como é que eu sei que isso aqui é um éster? Porque eu tenho C dupla O ligado ao oxigênio e um radical depois do oxigênio. Então, eu tenho que ter essa característica aqui, ó, para eu entender que ele é um éster. Olha essa cadeia aqui, ó, C dupla O, carbono antes, carbono depois. Então, eu tenho C dupla O, carbono, carbono, entenderam aqui? Então, eu tenho todas as vezes o que caracteriza um éster é isso aqui. É esse que a gente chama de grupo funcional dos ésteres. Então, a nomenclatura dele vai ficar... Vamos pegar a letra C, que a gente estava trabalhando, né? Então, tem aqui. Antes, aqui do oxigênio, eu tenho 2 carbonos. Então, ficou etanoato. Depois, eu tenho um radical que tem 4 carbonos. Então, esse radical é chamado de isobutil. Então, ficou etanoato de isobutila. Olha esse caso aqui. Localizei primeiro o grupo funcional, tá aqui. Desse lado eu tenho um carbono e de cá eu tenho outro carbono, um outro grupo funcional. Então eu tenho 3,3 dimetil, vamos contar? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 3 eu tenho radical metil e radical metil. Por isso ficou 3,3 dimetil. Aí ficou
prop. Por que prop? Porque desse lado aqui eu tenho um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, todos com ligações simples. Então ficou propanoato de metila, porque nesse caso aqui eu só tenho um carbono é metil. Como ele é tratado como radical, então ficou metila. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as aminas e as amidas, que é uma sequência, até agora a gente estava trabalhando compostos que tinham grupo orgânico com oxigênio. A partir de agora, a gente vai trabalhar grupos que têm a presença de nitrogênio, que são as aminas e as amidas. Então, vamos lá. Quem são as aminas? São substâncias orgânicas que apresentam um ou mais radicais ligados ao nitrogênio. Então, todas as vezes que eu tiver agora um composto orgânico ligado ao nitrogênio, eu sou uma amina. Elas derivam da substância amônia. Para quem não lembra, a amônia é o NH3, pela substituição de um dos hidrogênios por radicais orgânicos. Então, olha bem, tem 3 classificações: primária, secundária e terciária. Quando que eu sou chamada de primária? Quando apenas um hidrogênio é substituído. Então, olha bem, eu tenho nitrogênio e tenho 3 hidrogênios se eu fosse a amônia. Se eu substituir um hidrogênio por um radical orgânico, ou seja, por um carbono, aí neste caso eu sou chamada de amina primária. Se eu pegar, substituir mais de um, vou substituir 2 agora, 2 radicais aqui vão ser carbono, carbono e carbono. Então eu vou ser uma amina secundária. E se eu substituir os 3 radicais que eu tenho aqui por carbono, então eu vou ter uma amina terciária. Então, cuidado. A amina deriva da amônia. Quando eu pego os hidrogênios que ela tinha e vou substituir por compostos orgânicos. Ela é primária se eu substituir apenas um. Ela é secundária se eu substituir 2. E ela é terciária se eu substituir 3. Tá aqui, bem claro para vocês visualizarem. Ó, amina primária. Tinha 3 hidrogênios quando ele era amônia, lembra? Agora eu substituí um dos hidrogênios por carbono, então ele virou amina primária. Neste caso, substituí 2. Então a minha amina é secundária. Neste caso, eu substituí 3. Então a amina é terciária. Bem tranquilo. Amina primária, secundária e terciária. Nomenclatura. A nomenclatura vai seguir o mesmo ritmo da que a gente vem trabalhando até agora. Um carbono MET, 2 carbonos ET, 3 carbonos prop, 4 carbonos but e assim sucessivamente. Então, olha bem, eu tenho aqui 2 carbonos, eu tenho nitrogênio no meio, aqui na ponta. Então, quando eu tenho 2 carbonos aqui, então eu vou chamar ele de etanamina. Etanamina. Aqui, olha para vocês verem, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui ficou o quê? Butanamina. Então, agora eu vou usar a palavra amina no final para poder fazer a nomenclatura das aminas. Interessantíssimo isso aqui e muito importante. Ela possui um caráter básico. O que é caráter básico? É aquela possibilidade que ele tem de perder H+. Porque eles derivam da amônia e seu átomo de nitrogênio possui um par de elétrons não compartilhados, sendo possível, portanto, oferecer esse par de elétrons. Além disso, o par de elétrons possibilita que as aminas também possam receber um próton H+. E segundo Lowry, essa é a base de toda espécie química capaz de receber um próton H+. Então, por que ele caracteriza tem um caráter básico? Todas as aminas têm um caráter básico. Primeiro, porque ele derivou da amônia, e a amônia tem a possibilidade de perder H+. E todas as vezes, segundo Bronsted e Lowry, que eu tiver a possibilidade de perder perder H+, um próton H+, eu caracterizo, então, uma substância básica, tá bom? Então, esse aqui é uma amina, todas as aminas têm caráter básico. E aí, onde é que a gente usa a amina no nosso cotidiano?
É encontrado nas moléculas de muitas substâncias estimulantes e em drogas, tais como a cafeína, a nicotina, a anfetamina, que é um dos seus derivados, é o êxtase, a cocaína e o crack. Então, por isso que a gente falou lá no início que ela é controlada, algumas substâncias também são controladas, tá? As vitaminas fundamentais para a manutenção da vida são também aminas. Aí a gente vê isso através do próprio nome, né? Vital mais amina. Deriva vitamina. Mas nem todas as vitaminas são aminas. Cuidado, tá, gente? Então, algumas vitaminas são aminas, mas nem todas. Nos alimentos e no nosso organismo existem também os aminoácidos, que são compostos com o grupo amino e que também com o grupo carboxila. Ou seja, aqui para ser um aminoácido, eu tenho a presença do grupo funcional da amina, que é o nitrogênio entre carbonos, e do ácido carboxílico, que é a carboxila. E eles também estão presentes em anestésicos, em antibióticos, e um exemplo é a penicilina, e em antidepressivos como a fluoxetina. Tá? Então é muito importante e a gente tem muita utilização de aminas no nosso cotidiano. As aminas são usadas na síntese de compostos orgânicos, na produção de certos tipos de sabões e na vulcanização da borracha. As aminas aromáticas são muito usadas na fabricação de corantes como a anilina e na utilização também de explosivos. E um dado e uma curiosidade muito interessante é a metilamina e a etilamina, que tem um cheiro parecido com o da amônia, tem um cheiro bem característico, bem forte. As demais aminas possuem cheiro de peixe, que pode ser eliminado com caldo de limão. Inclusive, uma das aminas responsáveis pelo cheiro do próprio peixe é chamada de trimetilamina. Agora eu trouxe alguns exemplos para vocês, porque estão me pedindo muito para a gente trabalhar mais exemplos de nomenclatura. Então, olha esse exemplo aqui. Eu tenho um carbono, e é uma amina primária, porque eu substituí só um dos hidrogênios. Então, o nome dele é met, porque tem um carbono, porque a ligação é simples, e amina, porque caracteriza uma amina. Então, o nome ficou metanamina. Nesse caso aqui, 2 carbonos. Então, et, só ligações simples, e a terminação amina. Então, ficou etanamina. Olha este caso aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 carbonos, tá? E os carbonos estão ligados apenas no nitrogênio, no primeiro nitrogênio aqui. Desculpa, o grupo funcional está ligado no primeiro carbono. Então, por isso que ele chama 1. Então, ficou but, porque são 4, porque eu só tenho ligações simples. Então, ficou butan. Aonde que o radical está ligado? No carbono 1. Então, ficou butan, amina. Agora, olha esse que interessante. O grupo funcional já não está mais no carbono 1. Ele está no carbono 2. Então, eu vou contar quantos carbonos tem na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se são 6 carbonos, X. Só tem ligações simples. Então, o grupo amina está no carbono 2. Então, ficou 2 amina. Então, o nome da cadeia ficou hexan 2 amina. Agora, eu dei uma complicadinha um pouquinho maior nessa próxima cadeia aqui. Eu coloquei aqui para vocês uma dupla ligação, uma insaturação. Então, vamos lá? Primeiro, eu vou contar os carbonos da cadeia principal. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. No carbono, 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho o grupo amina. E no carbono 3, eu tenho uma dupla ligação. Então, ficou X, 3, N, porque no carbono 3 eu tenho uma dupla ligação, 3 amina, porque no carbono 3 eu tenho a presença do grupo funcional amina, tá? Então, esse aqui ficou bem mais tranquilo para a gente estar trabalhando.
E agora, as amidas são compostos orgânicos nitrogenados que apresentam como principal característica a presença de um grupo carbonila. Quem que é o carbonila? Carbono que realiza uma ligação dupla com o oxigênio. Olha aqui, ó. Grupo carbonila. Carbono que realiza uma ligação dupla com o oxigênio. Só que essa carbonila está ligada diretamente a um átomo de nitrogênio. Então, eu tenho a carbonila ligada diretamente ao nitrogênio, que, por sua vez, pode se ligar a 2 átomos de hidrogênio. Então, tá aqui. Esse é o grupo funcional das amidas. Nós estávamos falando há pouco das aminas. Agora, a gente vai falar das amidas. Cuidado com isso aí, tá? Então, vamos lá. Onde eu utilizo as amidas? Na síntese, na produção de diversos compostos orgânicos, na fabricação de explosivos, na produção de lacas, certo tipo de resina, na produção de fertilizantes, na produção de medicamentos, na produção de cremes e pomada, tá? Então, é muito utilizado no nosso cotidiano. E a nomenclatura? Vamos seguir a mesma regra que a gente vem trabalhando até agora. E não se preocupe, lembre que depois eu vou dar uma aula só sobre as nomenclaturas de todo esse pessoal que a gente está vendo. Então, eu tenho prefixo, que é a quantidade de carbono, infixo, que é o tipo de ligação, grupo funcional que a gente vai estar trabalhando, amida. Então, é dessa forma que eu trabalho a nomenclatura das amidas. Então, vamos lá para os exemplos, para vocês entenderem direitinho como é que funciona, tá? Então, eu tenho aqui um carbono, match. Ligações simples, terminação, amida. Então, ficou metanamida. Esse aqui eu tenho 2 carbonos. Ligação simples e a terminação, amida. Então, ficou etanamida. Agora, esse aqui eu já coloquei um radical para vocês visualizarem melhor, tá? Sempre começo a contar a partir do lado mais próximo do grupo funcional. Então, é esse aqui que é o carbono 1. Muito cuidado com isso aqui agora, tá? Então, eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 3, eu tenho um radical que eu chamo de metil, porque ele tem apenas um carbono. Então, ficou 3-metil. Na cadeia principal, eu tenho 4 carbonos. Então, buti. Só tem ligações simples na cadeia principal. Por que eu friso toda hora na cadeia principal? Porque tem muita gente que fala, Mônica, mas tem uma dupla ligação aqui, e aí? Então, cuidado, tá? Essa dupla ligação não está na cadeia principal. Se não está na cadeia principal, então a ligação só tem ligações simples. Então, E a terminação, amida. Então, o nome para essa cadeia ficou 3-metil-butanamida. Vamos para próximos exemplos? Ou mais um aqui para vocês visualizarem. Vou pegar essas mais complexas, depois a gente trabalha as outras num outro momento, tá? Ó, carbono 1. Eu vou começar a contar do lado mais próximo do grupo funcional. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 4, eu tenho um radical metil e outro radical metil. Então, no carbono 4, eu tenho 2 radicais metil. Então, ele ficou dimetil. E para fechar, a gente ficou no carbono 5 aqui. Então, a minha cadeia principal tem 5 carbonos. Se ela tem 5 carbonos, pente. Na cadeia principal, eu só tenho ligações simples. Então, E isso caracteriza uma amida. Então, eu tenho aqui 4,4 dimetil pentanamida, tá? Cuidado com as nomenclaturas aí. Olha esse caso aqui, que interessante também, que eu dei uma complicadinha só para vocês estarem trabalhando algumas mais complexas. Cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, X. No carbono 3, eu tenho um radical metil. No carbono 5, eu tenho um radical metil. Sempre que eu dou nome para as cadeias, meninos, eu começo sempre pelo radical. Então, ficou o quê? 3,5 dimetil. No carbono 3, eu tenho radical metil. No carbono 5, eu tenho radical metil. Então, ficou dimetil. X, porque eu tenho 6 carbonos na cadeia principal.
porque eu só tenho ligações simples, e amida, porque caracteriza o C dupla O NH2, caracteriza uma amida, tá? Aí eu tenho aqui a butanamida, que é bem tranquilo, só para vocês visualizarem, a etanamida e a fenilmetanamida. Todas as vezes que o anel benzênico vier como radical, ele é chamado de fenil, tá? Cuidadíssimo aqui com esses casos do anel benzênico, porque ele tem vários momentos que ele aparece com nomes diferentes, tá? Pra gente fechar, aqui alguns exemplos de amina, amida, éter e ésteres, tá? A aula de hoje trabalhou esses 4 compostos orgânicos. Um abraço bem grande, fechamos aqui a nossa aula e a gente já fica agendada para um próximo momento. Beijo, meninos. Tchau, tchau.